Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver mais uma questão de cálculo 3. Bom, a questão que a gente vai resolver hoje é a questão 6 da seção 16.1 do livro do Stuart. Pediu para a gente esboçar o campo vetorial F, desenhando um diagrama como da figura 5 ou na figura 9. Vamos dar uma olhada na figura 5 aqui no livro. A figura 9 é essa aqui, né, para campos em 3 dimensões, em R3, e a figura 5 seria essa aqui. Então, vamos voltar lá número 6, para ver a lei de associação do campo. Então, nesse caso aqui é como na figura 5, porque é um campo em R2. Então, as coordenadas desse campo é y dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y quadrado, na direção i, e menos x dividido por raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado na direção j. O que eu fiz? Eu desenhei esse campo lá no GeoGebra. Vamos dar uma olhada lá no GeoGebra? Deixar esse aqui de lado. O que eu fiz aqui? Primeiro eu criei um controle deslizante A, de menos 2 até 2. Aqui eu coloquei ele com um passo de 0.4 em 0.4, para não ficar muito tumultuado o meu desenho. Aqui eu criei outro controle deslizante para fazer o papel do y, que eu chamei de b, também de 0.4 em 0.4. Aqui eu chamei de c a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, que seria aquele denominador. E aqui eu criei meu campo. Esse meu campo aqui, para esse caso, o que acontece? Ele é um vetor, onde o ponto inicial dele vai ser exatamente o ponto xy, ou seja, AB, e o ponto final dele vai ser exatamente de acordo com a lei de associação que a gente tinha lá, aqui, y, tá vendo? O y, quem que é o y? É o b dividido pela raiz quadrada, ou seja, a raiz quadrada é o c, tá vendo? E depois menos x, que é o a, menos a, dividido por c. Então, nesse caso aqui, eu já tenho algum valor, por exemplo, se eu pego o x e o y igual a menos 2, ou seja, aqui, menos 2 para x, menos 2 para y, é o ponto inicial. Quem que é o ponto final? O ponto final seria o y. Quem que é o y da história? Seria o b. O b aqui vale menos 2 dividido pela essa raiz quadrada, ou seja, dá um número negativo, menos 2, que é o valor de b, dividido pela raiz quadrada, e aqui, que é o valor de x, né, na verdade, o b é negativo, então menos com menos dá positivo. Então, por isso que o x aqui estaria apontando nesse sentido aqui, positivo. Já o y, o que é o y? O y é menos a, o a é negativo, é menos 2, então menos 2 vai dar positivo, dividido pelo número positivo. Então, o y estaria outra componente aqui nessa direção aqui vertical, então por isso que o resultante deu aqui na diagonal. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou deixar o b fixado em menos 2, e vou fazer, por exemplo, o a variar de menos 2 até 2. Então, quando eu faço isso, vou habilitar o rastro aqui, já está habilitado o rastro. Quando eu faço isso, o que acontece? Ele vai desenhando os meus campos, o meu campo de vetor. Aí chega no 2 aqui, eu posso parar. Então eu fiz essa perspectiva aqui, sempre com o b valendo menos 2, ou seja, o y valendo menos 2, o ponto inicial de partida, e a imagem como sendo o f desse ponto aqui, tá vendo? Ponto final menos o ponto inicial. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o b igual a menos 1,6, ou seja, eu vou fazendo em camadas aqui, depois com 1,4, vou aumentando o valor de b aqui, né, até chegar no 2. Aí eu vou deixar o x, que seria o a, variar agora. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer os outros vetores, tá vendo eles voltando aqui, E a hora que chega no menos 2, eu posso parar. Agora eu vou para b igual a menos 1,2, solto novamente o valor de A para fazer a próxima camada. Aqui, tá vendo que os vetores vão diminuindo em módulo. Quando chega em 2, eu posso parar. Depois, eu posso fazer o B igual a menos 0,8. Deixo o valor de A variando até chegar no menos 2 novamente. Depois, o B igual a menos 0,4. Deixo o valor de A. Lembrando que o A é o X e o B é o Y. Aí eu estou fazendo meus vetores aqui. Quando chega no 2, eu posso parar. Depois, o b igual a 0, deixa o a variar, tá vendo? Na hora que chega aqui 0 sobre 0, aqui ele vai pular, né? E vai começar a inverter aqui a parte de cima. Opa, aqui, deixa eu voltar aqui de novo.
B igual a 0,4, deixo o valor de A fazer novamente a camada aqui 0,4 para A, que é o x, né? Depois, B igual a 0,8, deixo novamente fazer a outra camada aqui para o x fixado, o y fixado em 0,8. Depois, o y fixado em 1,2, faz essa camada aqui, os valores de x variando. Lembrando que o x é o A. E depois, para B igual a 1,6, vou fazer na próxima camada. E por último, para B igual a 2, seria o y igual a 2 aqui a camada de cima. Tá vendo? Os pontos iniciais aqui, ó. E pronto. Então esse é um campo vetorial pedido na questão 6, dado dessa maneira aqui, né? Ou seja, a lei de associação como sendo y sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado e menos x dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então o desenho vai dar uma coisa parecida com isso. Todo mundo apontando, né, para essa circunferência de centro na origem e raio 1. Beleza? Espero que você tenha entendido. Se gostou, deixe um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.